Então, estamos ao vivo, chegamos novamente no Facebook, saímos faz alguns segundos, né? Segundos não, alguns minutos, né? E aí estamos de volta aqui agora com o pessoal da Facens. Começo dando o boa tarde para todos. Já já nós apresentamos aqui o nosso palestrante, o Caio, que está conosco aqui na sexta-feira de profissões. Só usar uns segundinhos para o pessoal começar a encontrar o link da nossa live. Tem professor já perguntando para nós lá no grupo de professores. E eu vou estar colocando a live também lá para eles, para compartilhar com os alunos, compartilhar lá no grupo, tentar ampliar o máximo a participação. Com certeza, o pessoal da Facens aqui, a gente tem bastante aluno lá que tem dúvida, que tem interesse pela faculdade. Então, é muito interessante. Live Facens no ar, mandei no grupo, o pessoal está chegando, parece que quem for chegando aí, quem está ouvindo a gente, vai dando um boa tarde, vai falando aí, às vezes o curso que faz, que é bem interessante. Estamos, então, na nossa sexta-feira de profissões, a quarta live do dia, já temos um pessoal que já está chegando para assistir. Tivemos de manhã FATEC Tatuí e a FAESB, agora à tarde a Unip e, em sequência, agora a Facens, que vai nos falar aqui um pouco sobre engenharia. É um grande prazer tê-los conosco aqui. Caio, representando a Facens. Também aproveito para falar para o pessoal que ainda não assistiu nenhuma das outras, nós temos aí, paralelo a essas lives, no YouTube está rodando um monte de vídeo de profissão, ao longo do dia está saindo lá, a gente já tem o vídeo de jornalista, acabou de estrear uma palestra da jornalista que fala sobre a profissão dela, tem gestão, tem engenharia, tem advocacia, medicina, moda, tem uma variedade muito grande esse ano de profissionais para vocês. Estão todos no canal DTEC no YouTube, né? Até brinquei nas lives passadas, que é um dos benefícios da pandemia. Agora temos canal no YouTube, temos Instagram, temos um monte de rede. O Facebook já era um pouquinho utilizado, não tanto, agora estão aí, estão rodando a todo vapor. Vou passar a voz um pouco então para o professor Fernando falar com vocês, em sequência o Caio. Vamos lá, Fernando e Caio. Boa tarde a todos, com prazer aí que a gente continua a nossa sexta edição, né, de Feira de Profissões, esse evento, né, que começou em 2015, e eu acho que só no primeiro ano que a Facens não participou, né, houve alguns imprevistos, mas de 2016 para cá, a Facens também é parceira nossa. Eu gostaria já de agradecer a Facens pela participação, né, por ter essa parceria, em nome aí da Marinês, que a gente faz, né, todo o contato aí. A gente já tem outros eventos acontecendo aqui na escola também, com a parceria da Facens, alguns alunos nossos fazendo cursos, né, de mecatrônica aí, online também. Então é muito legal essa relação. E hoje a gente está com um curso, né, que é Engenharia Química. Nós temos aqui tanto o ETIM de Química, né, na nossa ETEC, como temos também o curso técnico em Química. Então, grande parte desses alunos, eles seguem essa profissão, né, e buscam estudar, né, fazer a graduação aí na Facens. Então, é muito legal aí a gente apresentar mais a Facens para os nossos alunos, tirar as dúvidas aí dos alunos, né? Isso é muito legal. Então, agradeço aí mais uma vez ao apoio, né, da Facens, tá? Estou aqui com o Caio Gomes, que ele é formado em Engenharia Química. Ele vai falar um pouquinho aí com vocês, falar um pouquinho da universidade, da profissão. Então, fiquem à vontade também, se quiserem fazer pergunta aí pela mensagem, a gente vai, no final, fazendo as perguntas, tá? Então, é isso aí. Vamos lá, Caio. Legal, pessoal. Boa tarde a todos. Muito bom estar aqui com vocês. Eu tenho que falar que eu sou um fã do trabalho que as ETECs fazem. Os alunos que saem das ETECs e chegam na faculdade, eles realmente têm um diferencial. Tá? Assim, a formação, a pessoa que sai da ETEC, o nível técnico que ela sai, ela entra na faculdade, realmente é um diferencial, mesmo que o cara não atue em nível técnico, que ele vá para o nível de graduação e etc., é sempre um grande diferencial participar de uma ETEC, participar dos cursos, e a formação que vocês fazem é realmente muito boa, faz muita diferença. A gente vê isso no dia a dia aqui nos laboratórios, na faculdade, e vê no mercado de trabalho também. Tá? Bom,
Como os professores falaram, meu nome é Caio, tá? Eu sou engenheiro químico formado aqui pela Facens, atualmente eu sou mestrando pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, na engenharia química, e eu sou responsável, basicamente, pelos laboratórios de engenharia química, alimentos e alguns outros laboratórios aqui dentro do nosso campus também, tá? Eu queria começar com vocês aqui, compartilhando essa tela. Professores, vocês me veem? Sim, olha lá, já coloquei sua tela aí, projetar sua tela Perfeito. e você. Legal, bacana. Bom, pessoal, como vocês podem ver, esse aqui é o nosso campus, tá? Aqui a gente brinca que é um oásis no meio da cidade, tá? Então a gente tem essa área verde maravilhosa, com pés de fruta. É interessante que tem um ex-diretor que plantou todos os pés de fruta da faculdade e você vê os alunos pendurados nos pés de manga, é bem bacana. Enfim, falando um pouquinho sobre a Facens, tá? A gente anota a máxima no MEC, a gente anota 5, o MEC ele tem uma nota de 1 a 5, e a gente conseguiu essa nota máxima institucional, tá? E somos filantrópicos, isso também é muito interessante. Então, a Facens, ela não tem finalidade lucrativa, tá? O nosso intuito é único e exclusivamente formar cidadãos, né? Formar engenheiros, cidadãos atuantes no mercado de trabalho e na sociedade, tá? Estamos localizados aqui em Sorocaba, acho que a maioria conhece Sorocaba ou já deve ter ouvido falar, tá? O acesso aqui à Facens é bem fácil, bem simples. Temos mais de 4 mil alunos de graduação, tá? O que é interessante frisar é que o aumento da taxa de mulheres participando das engenharias, principalmente, o que é muito bom. As engenheiras são muito eficientes porque mulher consegue fazer sempre mais de uma tarefa ao mesmo tempo que muitas vezes nós homens não conseguimos. Isso é fabuloso, tá? Temos também mais de 900 alunos de graduação, de pós-graduação, perdão, mais de 50 laboratórios. Desses 50, mais ou menos uns 20 estão embaixo da minha asa, como brinco com o pessoal, tá? E 100 mil metros quadrados de campus. Das engenharias, nós temos essas, né? Química, produção, civil, computação, elétrica, mecânica, mecatrônica, alimentos, agronômica. Temos arquitetura e urbanismo e alguns tecnólogos também, né? Banco de dados, jogos digitais, que é um curso que tem sido tem bastante absorção no mercado de trabalho também, análise de sistemas, gestão de TI e assim por diante, tá? No guia de faculdade do Estadão, nós temos umas notas bem legais também, média 4. E alguns nossos diferenciais que a gente gosta de frisar bastante. Em particular, eu gosto muito de frisar o Living Labs, que são a experimentação na prática. Aqui na Facens a gente tem muito essa característica de pôr a mão na massa. Então, assim, é chato ficar só no teórico. O teórico muitas vezes não ensina tão bem quanto o prático. Então a gente tem muitos laboratórios e todos eles ficam abertos aos projetos dos alunos, TCC, iniciação científica, projetos internos, às vezes disciplinas de projeto aplicado que a gente tem também, enfim, parcerias. A gente gosta de pôr a mão na massa. Aqui a ordem é essa, né? Desde do mais alto cargo até o mais baixo cargo é exatamente essa. A gente quer pôr a mão na massa e fazer a coisa girar, né? E uma outra coisa que eu gosto de frisar muito também, que aliás é o motivo de eu estar aqui hoje falando com vocês, é esse lance da experiência acolhedora, né? Eu sou fruto de uma experiência acolhedora. Ao longo do curso, eu acabei aplicando para uma vaga de estágio aqui no laboratório, entrei graças à indicação da coordenação de engenharia química, e hoje eu estou aqui como responsável de vários laboratórios e à frente de vários projetos, e eu sou fruto da experiência acolhedora. E hoje, graças à Facens, eu consigo desenvolver meu mestrado aqui dentro, né? Mesmo fazendo em outra instituição, que a Facens não tem mestrado, mas eu sou fruto dessa experiência acolhedora e temos vários outros frutos andando pelo campus e no mercado de trabalho, e isso é muito interessante, né? Então, você vê o sentimento de pertencimento que a gente possui nessa faculdade é muito grande, o pessoal realmente acaba virando o dono da Facens. É muito interessante isso, né? Bom, para começar a nossa conversa, eu queria trazer um tema muito polêmico, que é, no final de contas, o que é engenharia química? Normalmente o pessoal tem muita dúvida entre química e engenharia química, ou tem uma preconcepção, um preconceito, no sentido literal da palavra, sobre o que é engenharia química. E isso muitas vezes ajuda, muitas vezes é um problema. Então vamos elucidar um pouquinho mais o que é essa engenharia química. Bom, o que muita gente pensa que é de fato engenharia química? A primeira coisa que vem à mente é, bom, engenheiro químico faz bomba. Com certeza absoluta, engenheiro químico sabe explodir as coisas. Isso é o que muita gente pensa. Vamos lá. O que mais que é engenheiro químico? Pô, produz remédios. Remédios, viu, gente? Remédios.
lícitos, não ilícitos, remédios. Enfim, a galera fala, engenheiro químico sabe mexer nas fórmulas, sabe fazer remédio para dor de cabeça, sabe fazer remédio para um monte de coisa. Legal. Tá. Ou então, engenheiro químico é aquele cara que mexe com energia nuclear, ele sabe mexer com urânio, e muitas vezes o pessoal confunde a energia nuclear com explosão, e aí vira uma salada na cabeça do pessoal. Ou então, tem sempre aquele cara que gosta de falar que engenheiro químico, bom, empreende como esse cara aí que vocês sabem quem é, né? O nosso amigo daquela série famosa. Bom, vamos lá. Então, de fato, o que de acho faz o engenheiro químico? Vamos lá. Então, o engenheiro químico, ele pode fazer... Opa! Ele pode fazer bomba? Pode. Por quê? É uma ferramenta de trabalho e é química, certo? Então, beleza. Então, o engenheiro químico também pode fazer bomba e controlar a explosão em alguns casos. Pô, mas de novo, tá repetindo o slide, cara? Tô repetindo o slide. Por quê? O engenheiro químico também pode fazer remédios. A gente também atua na área de fármacos, na área de produção de medicamentos, na área da saúde, muitas vezes a gente tem uma atuação muito forte, né? Mas tá repetindo de novo o slide? Que isso? É isso mesmo. A gente também trabalha com a produção de energia, tá? Cálculo de dimensionamento de tubos, tubulações, dimensionamento, por exemplo, de enriquecimento de urânio, trabalho com plutônio, com radiação, enfim, podemos trabalhar também, somos engenheiros químicos, afinal de contas. E alguns resolvem empreender, né? Então, vamos deixar esse último tópico quieto. Certo. Mas o que também, além de tudo isso que já falei, o que também é engenharia química? Bom, o que vocês estão vendo aí agora, minha gente, é uma coluna de destilação fracionada, tá? Isso que eu vou mostrar para vocês agora, nesse jogo de imagens, são basicamente operações unitárias, que essas operações são operações comuns em diversos ramos da indústria. Então, por exemplo, destilação fracionada. Eu posso ter, vamos citar umas marcas famosas aqui, só a título de referência, tá? Por exemplo, a Petrobras. A hora que ela vai extrair o petróleo, ela extrai o petróleo lá do fundo do mar, do pré-sal, de onde quer que seja, bombeia até a costa e chega lá em Cubatão e assim que fazer a destilação da gasolina, por exemplo, e de outros solventes, e tudo que está na composição do petróleo. Ela utiliza uma coluna de destilação fracionada. Mas aí você fala assim, beleza, então só a Petrobras usa. Não, tem por exemplo, vamos pensar na Natura. A Natura, quando ela vai utilizar um processo de extração de óleos essenciais ou algo do gênero, eles também podem usar uma fracionação de coluna, certo? Então são várias linhas de empresas diferentes que usam essas operações unitárias. Bom, o que vocês estão vendo aqui agora, essa segunda imagem, é um reator CSTR, de agitação perfeita, tá? Então, assim, gente, não tem como falar para vocês de engenharia química sem falar de reação química, tá? A química é muito presente na engenharia química, não tem como, a gente faz engenharia química, afinal de contas. Bom, esse último slide que vocês estão vendo, essa última foto, é um trocador de calor, que eficiência energética é um tema muito debatido, principalmente a partir dos anos 2000 na indústria química, tá? Assim, nossa, mas anos 2000, né, é longe. Na verdade, para a indústria química, de forma geral, é recente. A gente está falando de uma indústria com mais de 300 anos de idade. Então, nessa indústria química, na indústria química, de forma geral, eficiência energética é um ponto extremamente chave. É uma coisa que a gente precisa pensar sempre. Porque, assim, cara, energia é dinheiro. E eficiência energética é economia de dinheiro e é bom para o meio ambiente também, que é um tópico que é muito debatido ultimamente na indústria química, tá? E a parte de laboratório, o engenheiro químico pode fazer parte de laboratório também? Cara, a gente também pode fazer parte de laboratório, tá? Esse que é a mágica da engenharia química. A gente é o coringa, no sentido do baralho, né, por assim dizer, da química, porque a gente pode atuar como controle de processo, a gente pode atuar como desenvolvimento de pesquisa, a gente pode atuar como, cara, um monte de coisa. Tudo que tem a ver com química, o engenheiro químico pode fazer. Olha que coisa linda. Isso aqui é uma indústria química, tá? Eu não me lembro exatamente qual a planta mas ela fica nos Estados Unidos. Mas olha que coisa linda. Tubulações, válvulas, controle de processo, e ali junto, com certeza, naquele outro prédio, que pelo jeito está sendo construído, ali vai ter um laboratório de desenvolvimento de pesquisa onde vão atuar engenheiros químicos, técnicos em química, enfim, tá? Engenheiro químico também trabalha muito com tintas, certo? Parte de metais, têmperas e etc. Cosmético, gente do céu, a indústria de cosmético deu um salto esse ano. Principalmente a parte de cosméticos naturais, com apelo vegano, com apelo sustentável. Isso é uma indústria que está se desenvolvendo demais ultimamente. E por que não também falar dos defensores agrícolas, certo? A gente tem um preconceito, como sempre eu falo, no sentido literal da palavra,
muito errôneo sobre isso, porque, cara, claro que tem extremos, mas o defensor agrícola está lá para defender a plantação contra pragas. Com isso, a gente consegue baratear o custo da plantação, a gente consegue baratear o custo final para o cliente, fazer com que mais pessoas tenham acesso a hortaliças, a folhagens, a verduras, legumes mais frescos, inclusive, né? Isso é muito importante. O problema do agrotóxico, na verdade, é a má aplicação, né? Como tudo acontece em todo lugar do mundo, a gente tem a errônea, como posso dizer, o entendimento errôneo de que, beleza, o fabricante fala para diluir 5 ml em 1 litro. Bom, se 5 ml em 1 litro é legal, se eu diluir 15 ml em 1 litro, é melhor ainda, e nem sempre é. E aí que começa a dar problema, certo? Então, muitas vezes, o problema do pessoal dos agrodefensores, que não vou chamar de agrotóxicos, são agrodefensores, é justamente esse, a ponta ali da utilização, e não o produto em si. Tá? Nossa, bom, tecnologia de petróleo, que eu já falei para vocês, é extremamente importante para o mundo inteiro. Imagina, do petróleo, gente, a gente tira diesel, a gente tira piche, óleos os mais diversos, não só lubrificantes de carro, mas lubrificantes de máquina. A gente consegue extrair alguns solventes para a indústria de tinta, indústria de cosmético, plástico. A gente consegue extrair uma infinidade de coisas da indústria do petróleo, extremamente importante. Por mais que esteja regredindo um pouco esse ano, por conta de pandemia, de dificuldade de locomoção e etc., petróleo nunca vai estar muito em baixa, tá? A baixa do petróleo é sempre constante. O petróleo é sempre constante, né? Como citei, indústria de plásticos, extremamente importante. Pensem vocês, dou um minutinho aí com vocês. A vida de vocês sem plástico, começando, por exemplo, da camiseta que vocês estão usando. Se ela for poliéster, já não pode usar mais, que ela não vai existir. Todo mundo ia ter que usar algodão ou fibra natural, tá? Celular, não ia ter celular, porque basicamente é plástico com algumas peças de vidro, acrílico, em alguns casos, de telas, e a placa de circuito, que são metais, além de outros componentes X. Então, assim, carros não... Seria muito mais difícil você ter um carro, a durabilidade do carro seria muito inferior, tênis, roupas, materiais médicos, que tanto se discute, né? Imagina, por exemplo, você ter que usar uma seringa de vidro, como era utilizado antigamente. Imagina você ter que fazer uma vacinação, por exemplo, uma pandemia que a gente está enfrentando agora, com seringas de vidro. Você tem que higienizar entre um paciente e outro toda vez para evitar que um passe Covid para o outro durante a vacinação. Então, graças à engenharia química, a gente tem plásticos de alta eficiência, né, que a gente pode utilizar, descartar e até reutilizar várias vezes, né? E a indústria do cimento também é extremamente importante. A indústria de cimento é um processo único e exclusivamente químico, não tem como. Quem aplica são os engenheiros civis. Porém, quem produz o cimento, gente, é engenharia química, tá? E por que não falar de foguetes, né? Como já citei, a tecnologia de materiais, a tecnologia de combustíveis, o controle de queima, o controle de produção dos combustíveis, o controle de todo esse processo que estão vendo aí, é da engenharia química, não tem jeito. Então, a engenharia química, muitas vezes o pessoal fala assim, eu não gosto de química, a química é chato, química é insuportável. Cara, não tem como vocês viverem sem engenharia química, né? É impossível. Todo mundo que fala que vive sem química, o cara não existe. O cara nem sequer existe, né? Vocês, como ETECs, sabem muito bem disso, né? Mas e aí, quais são as bases da engenharia química, Caio? Legal. Matemática aplicada. Gente, aqui eu vou ter que quebrar um conceito de vocês que muitas vezes o pessoal fala. A seguinte, não existe engenharia nenhuma sem matemática, tá? Você pode não gostar de matemática, mas se você quiser virar engenheiro, se tornar um engenheiro, você vai ter que aprender matemática. Não tem como. Tá? Podia falar que, mas a matemática é ferramenta só, a gente só usa matemática como ferramenta. De fato, a gente só usa a matemática como ferramenta para uma destinação final, né? Porém, você vai ter que usar matemática, você vai ter que entender da matemática, tá? Então, matemática é uma coisa muito presente, cálculo é uma coisa muito presente no cotidiano de qualquer engenheiro que aplica a profissão, obviamente. Tá? E durante a faculdade também vocês vão aplicar bastante matemática. Termodinâmica. Termodinâmica, exclusivamente para engenharia química, é um tema muito, 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 muito importante. Por quê? A gente trabalha sempre com equilíbrio químico. Equilíbrio químico, ele é regido, por assim dizer, pelas leis da termodinâmica. Então, o engenheiro químico tem que ser o mestre Jedi da termodinâmica. Tá?
Mecânica de fluidos. Fala, mas mecânica, fluido, como assim? Mecânica não é consertar? Né? Não é física, não é sólido? Então, mecânica de fluidos é literalmente o estudo dos fluidos. Como que um fluido escoa dentro de uma tubulação, por exemplo? Qual a perda de carga que eu tenho em uma tubulação? Lembrando que, assim, você encher a caixa d'água na sua casa é uma coisa, tá? Você tem lá a gravidade bonitinha que atua, tudo mais, né, na sua casa, é tudo certo, tudo fácil, porque é em pequena escala. Agora, imagine um cara que tem que pensar na força de uma bomba que vai empurrar um fluido super crítico, super aquecido, para uma coluna de destilação a 40 metros de altura. Considerando que no meio dessa tubulação você tem joelhos, cotovelos, peças de tubulação, né? Joelhos 90 graus, cotovelos, tem texto, tem válvulas, tudo isso gera uma perda de carga imensa. Você tem que dimensionar tudo isso. Isso é parte da engenharia química também. Balanço de massa e energia. Toda vez que alguém falava para mim balanço de massa, eu pensava naquela piadinha pronta do macarrãozinho sendo balançado num balanço. Eu sei, é piada horrível, tá? Engenheiro químico não é normal, todo mundo... As piadas de engenheiro químico são as piores, tá? Vai daqui para pior na apresentação. Mas, enfim. Balanço de massa e energia, basicamente, é eu saber o quanto vai entrar no meu sistema. Quando eu falo sistema, vocês podem entender que são reatores químicos, trocadores de calor, colunas de destilação, evaporadores, enfim, processos químicos, né, da indústria química. O quanto vai entrar nesse processo e o quanto vai sair e de que forma vai entrar e de que forma vai sair. Então, por exemplo, eu vou entrar lá com 400 litros, bastante, 400 litros de mosto fermentado de caldo de cana para produção de etanol, e desse etanol ele vai sair com uma pureza de 15%, sendo que eu tenho que passar por um retrabalho dela depois disso, com outra coluna de destilação, enfim. Eu tenho que saber exatamente, mensurar, calcular o quanto está entrando e o quanto está saindo. Isso é balanço de massa e de energia. Tá? Cinética química. Meu Deus, esse diacho é uma dor de cabeça às vezes, mas ele é extremamente importante. É nesse estudo de cinética química que a gente vai aprender exatamente, que a gente vai aplicar muitas vezes também, o que acontece na reação química e como controlar. Então, veja, eu posso, numa indústria química, para ela funcionar, eu tenho que juntar tudo isso e mais o estudo de processos químicos, a simulação de processos, que eu já vou falar dela, mas desses caras que eu falei até agora, basicamente eu tenho que juntar todos eles e aí sim eu tenho uma indústria química que funciona, que eu consigo controlar, consigo mensurar, tá? Bom, simulação de processos, isso é bacana. Muitas vezes o cara fala assim, eu gosto de química, mas eu gosto muito mais de computador, de software, de desenvolvimento de softwares, etc. A parte bacana é você pode unir essas duas paixões que você tem. Tá? Por quê? A simulação de processos é basicamente a experimentação do laboratório substituída por uma simulação antes. Então, em vez de eu ter que ter gasto em laboratório, em desenvolvimento e tudo mais, eu faço uma simulação em softwares próprios, com as condições de termodinâmica, termodinâmica, de cinética, de mecânica de fluidos, de processo que eu vou aplicar isso, e a hora que eu chegar no laboratório, numa escala piloto, eu gasto muito menos verbo para isso, certo? Engenharia de materiais, que também é extremamente importante. Engenharia de materiais é uma coisa muito importante para a indústria química. E aí vamos para aquela pergunta clássica. Mas e aí, Caio, qual a diferença do engenheiro químico e químico? Segundo o CRQ, que é o Conselho Regional de Química, e o CFQ, que é o Conselho Federal de Química, a gente tem essa tabelinha aí que fala muito bem quais as principais diferenças, certo? Então vamos lá. Eu tenho aqui no total 16 atribuições do engenheiro químico, certo? Então vocês podem ver aqui, eu tenho direção e supervisão de responsabilidade técnica, assessoria, perícia. Tá? Engenheiro químico pode também ser perito criminal, tanto na Polícia Civil, como na Polícia Federal, como perito técnico freelancer, né, que faz prestação de serviço para outros escritórios. Posso dar aula, tenho cargos de funções técnicas, posso trabalhar em pesquisa e desenvolvimento, análise química, produção, enfim, todas as que vocês estão vendo, tá? Então vocês podem ver que é o seguinte, o engenheiro químico tem 16 atribuições, o químico industrial tem 13 dessas atribuições, o bacharel em química tem 7, e o técnico em química tem outras 5, não, um pouquinho mais. Por que dessa diferenciação? Porque o curso de engenharia química é um curso mais versátil, a gente tem que entender muito de todos esses 16 atributos que estão aí. Porque a gente é engenheiro químico, certo? Então, por exemplo, eu me formei em engenharia química e quero trabalhar em laboratório. Posso? Com certeza absoluta, você pode. Mas eu estou de laboratório, estou de saco cheio, não quero mais trabalhar em laboratório, muito difícil, quero trabalhar com perfume.
Ele vai trabalhar numa indústria de perfume, sem problema. Ah, não aguento mais perfume, quero trabalhar com petróleo. Vai também, quero trabalhar com tinta. Vai. Isso é a parte legal da engenharia química. Essa maleabilidade que você tem, essa versatilidade de você estar hoje em um lugar e amanhã em outro. Você pode fazer isso, você tem ferramentas para isso. Certo? Vamos lá, que acho que travou a minha tela. Bom, eu queria começar a falar com vocês um pouquinho de uma aplicação bem atual de uma substância química, de um processo químico muito importante, que é o etanol. Não sei se vocês perceberam, mas a gente está vivendo uma pandemia, independente de ter vínculo político ou não, a gente está vivendo uma pandemia, tá? E essa pandemia, a gente tem que tomar alguns cuidados, entre eles a utilização do álcool 70, né, que é o famoso álcool 70. Então, a produção de álcool, basicamente, no começo da pandemia, no auge da pandemia, agora a gente está vendo uma desaceleração da pandemia, mas ainda temos a pandemia, a gente percebe que a produção de etanol foi totalmente voltada para a produção de sanitizantes, isso é muito importante. Mas o que acha esse etanol que todo mundo fala, esse álcool 70, e como ele é produzido? Bom, substância orgânica obtida através de processos fermentativos, incolor com cheiro característico. O pessoal que faz aí técnica em química, que faz essa parte de química, está falando assim, nossa, de novo ele está falando isso? Eu tenho que falar primeiro a ficha geral desse cara, certo? Extremamente inflamável, é bom lembrar disso sempre, né? E causado por esse cara aqui, que é o Gay-Lussac, em 1815, tá? Entre outros processos fermentativos que ele fez, que essa época na França devia ser muito show, porque você tinha Gay-Lussac, você tinha Lavoisier, você tinha uma galera trabalhando junto. Devia ser muito show. Tá aí o nosso amigo, o etanol, a representação dele aqui nas moléculas. E outra coisa interessante que o pessoal fala muito, o pessoal de química de novo vai falar assim, nossa, o cara vai falar isso de novo. Mas eu vou falar porque todo mundo está assistindo. Pô, Caio, mas então você quer dizer que o etanol que a gente bebe em cerveja, que o pessoal, a gente não, vocês não podem, porque como menor de idade ninguém pode beber. Só depois dos 18 ainda assim com ressalva. O etanol que é consumido na cerveja, na vodka, no vinho, na destilado, é o mesmo etanol que vai no carro, que é o mesmo etanol que a gente usa para limpar a mão? Aí não é. Por quê? Varia muito a concentração, tá? Lembrando que também há adição de outras substâncias. Então, assim, o etanol que nós utilizamos para limpeza e desinfecção é 70%, tá? Então, é 70% etanol, 30% água deionizada, uma água especial, muitas vezes autoclavada, para a gente não ter problema de contaminação, etc. O etanol que nós consumimos em vinhos, em bebidas, etc., ele é a mesma molécula, porém bem menor quantidade. E o etanol de posto é o mesmo etanol também. A diferença é que o etanol de posto você tem a adição de algumas outras substâncias para o funcionamento do motor. Então eu posso consumir etanol 70% que está tudo certo. Não faz isso. Não vai dar certo, você vai passar mal e vai morrer. Tá? Não cai nessa. Enfim, como eu tenho esse cara aqui, que a gente está falando, e eu estou só enrolando com ele. Bom, eu tenho que ter obrigatoriamente açúcares, leveduras. A pronúncia desse cara aí, eu já ouvi de várias formas diferentes. Eu aprendi como Saccharomyces cerevisiae, tá? Mas tem gente que fala Cerevisiae, Cerevisiae, enfim. Eu aprendi como Saccharomyces cerevisiae. Enfim. A produção desse cara aqui, essa ação fermentativa, ela quebra as moléculas de açúcar em moléculas menores, ela metaboliza dentro dessa levedura e passa para álcool etílico, que a gente chama muitas vezes de vinho ou vinhoto, tá? E produz também CO2. Bom, produto primário dessa solução aí, dessa reação, etanol e CO2. Secundário que não são interessantes. Ésteres, ácidos, outros álcoois, biomassa, metanol. Você separou o metanol dos álcoois? Separei. Por quê? É muito comum, principalmente no interior que a gente vive, você ter o pessoal que faz cachaça. Muitas vezes a gente tem aquela velha concepção de cachaça de cabeça, coração e cauda, né? A de cabeça é sempre a que maior tem concentração de metanol, por exemplo. E metanol, cara, ele é terrível para a saúde humana. Ele tem vários... ele é muito tóxico, enfim, tem muito problema. Furfural também é bem tóxico e aldeído. Ou seja, qualquer um pode fazer etanol de qualquer jeito? Não, você tem que saber o que você está fazendo para você produzir um etanol legal e depois destilar ele, tá? Lembrando que o processo ele não é fechado, tá? Ele não acaba aqui, a gente tem que fazer a destilação e várias outras coisas. Bom, tá aí o processo então. Eu tenho a cana-de-açúcar, que é extrair do caldo, eu faço uma purificação desse caldo, um clareamento, um cozimento para tirar as bactérias, etc, etc.
E esse mosto, esse caldo de cana, o pessoal chama de garapa, vai para as dornas de fermentação. Nessas dornas de fermentação, a gente tem ação das bactérias. Aí você fala assim, a ação de bactéria é tranquilo, né? Porque é só jogar a bactéria lá, ela funciona. Não, é bem assim. Lembra que eu falei de cinética química? Para a cinética química, eu tenho que ter controle do processo e padrões, que a gente chama de padrão ótimo para a atividade química. Então, ou seja, eu tenho que ter uma quantidade de X de açúcar, uma quantidade de X de bactérias, de leveduras, que eu vou falar mais para frente, também tem um gráfico que eu coloquei, para a gente ter uma fermentação ótima e ter a melhor extração possível, tá? E depois da extração, depois dessa fermentação, a gente parte para a destilação. Destilação é um processo bem interessante que eu vou abordar mais para frente também durante a apresentação. Eu já estou enrolando bastante, estou perdendo bastante tempo, na verdade, mas que eu comentei com o pessoal, eu comentei antes, se me deixar falando de química, eu vou até amanhã. Tá? Legal. Então, fluxograma, tá, gente? Você quer fazer o engenheiro entender alguma coisa, você põe um fluxograma. O engenheiro é movido à base de fluxograma, tá? Em vez de você dar um texto gigantesco, faz um fluxograma bem desenhadinho que o engenheiro químico adora, ou engenheiro de forma geral. Então, vamos lá, como eu falei. Matéria-prima, preparo de meio, agente das transformações. A gente considera a levedura, vai para o reator, controla o processo, tratamentos finais. Então, a gente tem a destilação, tem purificação, etc. Temos subprodutos. O interessante é isso. O subproduto da engenharia da indústria química, geralmente, é matéria-prima de outra indústria química. Então, esse metanol que eu dispensei lá atrás na destilação, eu posso utilizar para fazer um solvente, ou posso utilizar para fazer um outro produto, assim como os ésteres e tudo mais que foi formado. Tá? Resíduos, nesse caso da indústria de açúcar e álcool, a gente tem principalmente o bagaço de cana, que hoje já vira biomassa, vai para um biodigestor, ele já vira metano, vira etano, e a gente consegue, inclusive, tocar fornalhas com isso e outros processos tantos. E produtos finais. Aqui a gente tem as setinhas indicando. E vamos lá, a reação propriamente dita. Tá? Isso que vocês estão vendo aqui é um gráfico de reação ao longo do tempo. Tá? Então a gente tem lá, onde ocorre a reação química, eu já falei para vocês, dornas, elas têm um formato bem característico, tá? Normalmente elas vêm em formato cilíndrico e depois elas afunilam como se fosse um funil, justamente para que os restos de bactérias, a matéria orgânica que esteja lá, decante e não atrapalhe o sistema inteiro. Tá? Ela pode ser batelada ou contínua. No caso de batelada é mais simples, tudo que entra é igual a tudo que sai. Contínuo nem sempre, a gente tem aí um balanço de massa a ser feito. Tá? E o controle é extremamente importante. Então a gente tem alimentação para ser feita, quantos litros por hora vai entrar, quantos litros por minuto vai entrar no reator. A temperatura, a minha levedura tem que ter uma temperatura ótima de trabalho. Se por acaso essa dorna aquece demais ou esfria demais, eu tenho perda de rendimento. E perda de rendimento não é legal na indústria química. Eu não quero perder rendimento, eu quero aumentar o rendimento para conseguir produzir mais e vender mais para o meu cliente. Concentração, a gente mede em grau Brix, é extremamente importante. Tá? Porque, como eu falei, se eu tiver muito açúcar, as leveduras vão dar uma explosão dentro do meu reator. Elas vão se multiplicar como se não houvesse amanhã. Tá? Elas vão falar, nossa, quanto açúcar, vão se reproduzir. Elas se reproduzem dentro do meu reator e matam o reator, porque elas consomem muito açúcar e uma reação muito rápida de produção de álcool gera muito subproduto. E eu não quero isso, eu quero uma levedura que tenha tempo de comer aquele álcool, de fazer a quebra enzimática daquele açúcar, e aí gerar um álcool bem limpo, bem puro, o mais puro possível para evitar o meu problema ali, né? Evitar um retrabalho muito, muito, muito grande. pH é extremamente importante para eu controlar isso, tá? Se eu tiver um pH muito ácido, muito baixo, eu posso não favorecer as minhas leveduras. E tempo de reação também é muito importante. Ah, mas consegue usar um catalisador? Até consegue. Mas em alguns casos ele não é economicamente viável, tá? Indústria química a gente tem que pensar sempre que a gente vai produzir. E a gente vai produzir para que alguém compre. Se eu começo a produzir um etanol a um preço de R$5 o litro, o cara vai parar de comprar o meu produto para comprar outro produto. Ele vai comprar, por exemplo, gasolina nos seus carros. No caso dos sanitizantes, ele vai comprar uma outra molécula. Ele pode comprar o amônio, o tetracloreto de amônio, o quaternário de amônio, enfim, entre outros tantos, tá? E tudo isso é observado de acordo com esse gráfico que eu falei para vocês, né? Então a gente tem aí X são as leveduras, você pode ver que ela tem um aumento bem gradual, bem tranquilo. O nosso C
é a concentração inicial de açúcar, então você pode ver que ao longo do tempo ela cai conforme as bactérias se multiplicam. O produto, que é o que eu quero de fato, tem um aumento exponencial e cresce junto com as leveduras. Tá? Mas podem ver que, nesse caso, quanto mais harmoniosa for essa linha das leveduras, melhor. Tá? Isso aqui que eu mostro para vocês agora é uma dorna de fermentação. Tá? Você pode ver que, observar aquele formato característico que eu comentei com vocês. Tá? Então, essas são dornas bem grandes, já é uma produção em escala industrial. E das dornas, para onde a gente vai? Das dornas a gente vai para destilação. O pessoal que faz técnica química fala assim, nossa, de novo eu estou vendo destilação, já vi isso tanto. Não tem como fugir da destilação. A indústria química precisa muito de destilação. Tá? Aí a gente tem alguns tipos de destilação, nem todos eles são tão aplicados na indústria. Tá? Destilação simples é mais comum em pequenas escalas, que é esse aqui que vocês estão vendo agora. Tá? Então você tem um balão de fundo redondo, um bico de Bunsen, um condensador e ele goteja do outro lado. Até, inclusive, é legal frisar que o nome pinga vem justamente dessa parte, porque o alambique, ele é um processo de destilação simples, tá? Então, basicamente, ele goteja, ele pinga no final do sistema. Então, por isso que o pessoal chama de pinga e não de aguardente ou cachaça, tá? Destilação a vácuo, a gente utiliza normalmente para quando você quer fazer a destilação de produtos muito voláteis e com temperaturas de ebulição muito próximas, tá? Arraste a vapor. Arraste a vapor é esse segundo mais alto aí. A gente utiliza muito para óleos essenciais e coisas do gênero. E destilação fracionada, que a grossíssimo modo é como se eu tivesse várias destilações simples empilhadas. Tá? Não é bem assim que funciona, mas só para a gente elucidar melhor. Mas a destilação funciona como? O pessoal do técnico e química de novo falou assim, nossa, de novo. Destilação é o aproveito da temperatura de ebulição das substâncias, temperatura de vaporização das substâncias misturadas em um componente, em um produto, para fazer a separação delas. Então eu aqueço elas, a hora que eu dou calor para essas substâncias, elas gradativamente vão evaporando e eu consigo recuperar essas substâncias. Bom, está aqui, né, um zoom dos nossos processos. E aí, como bons engenheiros, vamos ter que trabalhar com equilíbrios, tá? A engenharia química, eu costumo brincar com o pessoal, que a engenharia química é a ciência do equilíbrio, e não do exagero. Tudo que é exagerado na indústria química tende a dar errado. Então, é sempre a ciência do equilíbrio. E nada mais importante para a gente mostrar isso do que esse gráfico de equilíbrio de gás líquido, tá? Por que eu estou mostrando isso para vocês? Lembra aquela história que a água ferve a uma temperatura em Santos e ferve a outra em Sorocaba? Lá em Santos é 0 graus Celsius, temperatura do mar. Aqui em Sorocaba, um pouquinho menos, 97, 98, depende do dia, se vai chover, se não vai chover, também tem essa interferência. Tá? Por quê? A pressão e a temperatura influenciam diretamente nesse ponto. Esse ponto que vocês estão vendo no meio do gráfico, que é um ponto triplo, ele é lindo. Eu não consegui pegar um vídeo no YouTube para mostrar para vocês. Mas depois procura aí, dá uma pesquisada aí. No ponto triplo da água, é onde você tem a água em 3 formatos diferentes. Você tem ela sólida, líquida e gasosa. Por que você tem isso? Porque você atingiu o ponto triplo da água. É lindo, maravilhoso. Tá? Então vocês podem ver que a baixa pressão, como a gente tem aqui em Sorocaba no caso, em relação a Santos, a baixa pressão e a baixa temperatura, nós temos obrigatoriamente sólido. A alta temperatura e baixa pressão, nós temos obrigatoriamente gás. E ali no limbo entre os dois, a gente tem o líquido. Então a gente faz sempre... Você pode ver que essa escala está em Kelvin, tá? Ela não está em graus Celsius. Não, perdão, está em graus Celsius sim, desculpa. A gente utiliza muito desse gráfico para entender como a gente vai trabalhar melhor na nossa coluna de destilação, certo? Então, a hora que entra no sistema de coluna de destilação, eu tenho a otimização desse processo de acordo com esse gráfico. Então, eu consigo trabalhar com a pressão lá dentro, posso um alívio, ou posso aumentar a temperatura, baixar a temperatura, para sempre otimizar um processo. E isso é controle de processo, tá? Isso é um alambique clássico, tá? Olha, dá para ver que uma imensa diferença entre um e outro, tá? Dentro da coluna de destilação, a gente tem pratos. Esses pratos, que esse rapaz trabalhando aqui, fazendo uma solda, é uma seção dessa coluna de destilação, tá? Então, dentro de cada prato, o que ele está consertando, provavelmente essa última foto que apareceu para vocês. São como se fosse... Vamos chamar de chapeuzinho, tá? Para simplificar. Mas a hora que o vapor passa por esses furinhos,
ele colide, né, com essa tampa e transforma isso em líquido. Se tiver a condição certa de temperatura e pressão, ele se mantém líquido, senão ele continua evaporando. E aí, o mais volátil, a tendência dele é que ele suba até o fim da coluna. O menos volátil, ele fique embaixo da coluna. E aí eu consigo fazer essa condição de equilíbrio ideal para sempre obter o que eu quero da forma que eu quero. Isso aqui é uma foto do nosso laboratório, tá? Essa aqui é a nossa coluna de destilação funcionando. Então, vocês podem ver que na parte de baixo, a gente tem o mosto de cana fermentado, filtrado, e entra na coluna, e no final, lá em cima, você já vê o etanol saindo, tá? Bom, como produtos finais, o que a gente tem para apresentar de produtos finais? Como eu já comentei com vocês, combustível, bebida alcoólica, solvente para a indústria farmacêutica, né? Muitas vezes a gente tem perfumes à base de álcool, a gente tem desodorantes. Desodorante é mais difícil porque irrita um pouquinho a pele. Mas a gente tem alguns, pelo menos etanol, a gente tem alguns solventes que podem ser extraídos desse processo todo à base de álcool. E principalmente sanitizantes. Aí vamos naquela seara de sempre. Mas, Caio, o que é esse álcool, diacho desse álcool 70? Álcool 70 não mais é uma solução preparada de 70% de etanol, 30% de água, tá? E ela age diretamente nessa parte aí externa da cápsula das bactérias e vírus, tá? Então, mas por que tem que ser o 70%? Porque o 70% ele tem a capacidade de diluir, dissolver essa cápsula lipídica, tá? E essa cápsula lipídica, depois que a bactéria fica exposta assim, essa cápsula lipídica, ele ainda tem tempo suficiente de entrar no citoplasma e diluir tudo. Então ele dissolve a bactéria, por assim dizer, tá? Não é bem assim que acontece, mas no tempo reduzido que a gente tem de 1 horinha aqui para conversar disso, vamos deixar assim, depois a gente tem outras dúvidas. Então, assim que ele funciona, tá? É diferente, por exemplo, o álcool gel também tem a mesma função. É diferente, por exemplo, da água de sabão. A água de sabão, ele parte dessa reação aqui, que vocês também devem conhecer muito bem, que é a saponificação, no qual tem um óleo, uma gordura, que ele é quebrado por um agente como soda cáustica, pode fazer rota ácida também dá certo, e ele vira esse sabão. Pode ver que ele vira essa molécula aqui da direita. Qual é o grande lance dessa molécula? Ela tem uma parte hidrofílica, ou seja, que ela gosta de água, e uma parte hidrofóbica, que ela não gosta de água. Então ela é o melhor dos dois mundos. Aqui, na bactéria, o que acontece? Essa parte do OH, ela é muito polar, e os carbonos eles são apolares, então eles se ligam e diluem a bactéria. Nesse caso aqui, que a gente tem uma parte muito polar, que é esse C-O-O, e esse R, vocês entendem como uma cadeia carbônica que vem antes, que é muito estável, muito apolar, ela se liga na bactéria, e a hora que você está lá, lavando suas mãos, essa outra parte muito polar faz questão de se juntar com a água e levar toda essa sujeira, toda essa gordura, toda essa capa lipídica da bactéria embora. Então é por isso que a água e sabão é tão eficiente. Ela leva a bactéria embora. E aí vai para o sistema de água e esgoto, e aí tem os tratamentos, como adição de cloro, etc. Que também é outra possibilidade. Por que não? Hipoclorito de sódio. Hipoclorito é perigoso, tá, gente? A gente tem muito caso por aí de pessoal que não tem tanto conhecimento em química, ou às vezes até tem, mas quer fazer uma experimentação em casa, e acaba misturando água, sabão, álcool, hipoclorito, aí mistura o desinfetante da marca famosa com o desinfetante que comprou na esquina, mistura tudo isso e não é interessante, porque é muito perigoso. A gente tem informação aí de outras reações, outros gases, pode ocasionar desmaios, intoxicações e até alguns casos a morte, né? Se tiver um lugar fechado é bem perigoso. Então não façam isso, escolham o que vocês vão usar. Né? É a dica que eu sempre dou para o pessoal. Mas então, hipoclorito de sódio, a famosa água sanitária, que tem várias marcas famosas aí. A gente não pode utilizar puro, tá? A gente tem que fazer diluição dela. E o que é muito importante também é que ela é muito agressiva à pele e algumas superfícies também. Então é bem utilizado em banheiros, esse tipo de coisa, tá? Não vai ficar passando água sanitária na mão, quase falei mal da marca. Água sanitária na mão porque não vai dar certo, vai machucar sua mão e provavelmente vai te intoxicar. Outras alternativas tantas que nós temos, tá? Iodopovidona, que a gente conhece muito bem, normalmente a gente compra em farmácia, e nossas avós, nossos avós utilizam muito quando a gente se machuca, principalmente quando a gente é criança, né? Que é aquele iodo, né? Não é só iodo, ele também tem um tensoativo, por isso que ele é tão interessante. Ele tem ação asséptica do iodo e também tem um tensoativo.
O quaternário de amônio, que foi muito famoso, muito abordado. O quaternário de amônio nada mais é que essa molécula que está aí no meio, tá? Ela tem um outro mecanismo de funcionalidade asséptica, mas não vou entrar muito em detalhes, porque senão vai ficar muito apertado. Eu já estou vendo que a gente tem só mais 10 minutinhos de apresentação. Então, assim, ele é mais seguro, só que também ele é mais caro, tá? E também não vai ficar passando na mão. Vocês vão encontrar essa molécula, quaternário de amônio, em muitos dos desinfetantes que você compra em mercados, e nem todos os desinfetantes que você compra em mercado servem para Covid, tá? Eles servem basicamente para bactérias. Para vírus, nem todos servem, tá? Então, por isso que o álcool gel é tão falado, né? Peróxido de hidrogênio também tem essa função. E desinfetante doméstico, como eu falei, tá? O importante é a gente lembrar sempre a mesma história do água do defensor. A gente sempre lembrar de utilizar a proporção certa sugerida pelo fabricante. Não é porque você vai usar 15 ml que vai ficar mais forte e vai adiantar mais. Muitas vezes você vai só perder dinheiro, tá? E como eu falei, química é sempre equilíbrio. Então não adianta eu enfiar um monte de reagente dentro do reator e não dar condição para o reator trabalhar. Porque eu vou perder dinheiro, vou perder reagente, só isso. Vou contaminar um com o outro e não vou ter reação nenhuma. Então química é esse controle de processo, esse controle de reação, esse controle da termodinâmica. A indústria química é isso, tá? Por isso que vai muita matemática nesse processo, tá? Eu abro aqui para dúvidas. Se alguém tiver dúvida, quiser, tá com vergonha de perguntar agora, quiser perguntar depois, esse é meu contato de e-mail, tá? Algumas vezes eu posso até demorar um pouquinho para responder, aí umas 2, 3 horinhas para responder, mas eu sempre respondo, tá? Assim que acabar a pandemia, fica o convite para vocês conhecerem a Facens, agendarem um horário, vir aqui conhecer o campus, que, cara, esse campus é incrível. É outro mundo, assim, é incrível. Só estando aqui para conhecer mesmo, tá? Perfeito, professor Caio. Coloquei o seu contato ali para o pessoal que tem interesse em estar conversando aí com você posteriormente, assim como quem tiver mais interesse em saber mais da Facens. Só para confirmar, professor, uma dúvida aqui que me veio, que eu lembrei, a questão das engenharias, a Facens atua em quantas áreas de engenharia? Tem bastante área aí? Quantas são? São 9 no total. 9 áreas. Isso, 9 áreas. Vou fazer uma pegadinha. Sabe as 9 de cabeça, sim? Quais são as 9 ou não? Vamos lá. Química, alimentos, produção, mecânica, mecatrônica, elétrica, computação, civil e agronômica. Consegui. Olha que bacana. Aí sim, aqui na ETEC também são 17. Fernando, fala as 17 aí, não tem que lembrar no dedo, é difícil lembrar, mas legal, são 9 áreas de engenharia. Muito obrigado pela apresentação, tá? Acho que ficou bem claro aí. Quem está falando em todas as lives, acha legal essa explicação do que o engenheiro pode atuar, né? No caso de hoje aqui foi a área química, nas mais diversas ramificações, né? Então, desde a fábrica, né? Eu achei muito legal o comecinho lá do fármaco, da bomba, enfim, das áreas que ele pode atuar. Professor Fernando, tem alguma dúvida aí, alguma ponderação? Eu, Caio mesmo, foi muito legal. Estava viajando aí em algumas partes da aula, né? Porque não é muito a minha área. Porque o pessoal tem sempre aquele negócio de química. Química! Mas não tem como, cara. Química está em tudo. Muito Perfeito. Legal. Parabéns aí pela aula, tá? Obrigado pela participação. A nossa escola, como o Jefferson comentou, são 17 cursos, né? Então, sim, muitos alunos têm mecatrônica, tem mecânica, tem edificações, né? Tem química, né? Então, muitos alunos saem daqui e vão buscar a qualificação lá na Facens. Muito legal. Tá? Como comentei, a qualidade do pessoal que sai das ETECs é fabulosa. Assim, se você realmente vê a diferença entre o aluno que faz um técnico e não faz um técnico, faz diferença na vida da pessoa. Faz diferença na vida do aluno, tanto no acadêmico, no profissional, faz diferença. É legal que a Facens tem alguns programas também, né, de bolsa para estudar fora, intercâmbio, né? Tem um ex-aluno. Isso. A gente tem dupla titulação em algumas engenharias, a gente tem uma parceria com a Faculdade de Lleida, na Espanha, Espanha/Catalunha, né? Ali o pessoal, eles estão tentando emancipar o estado da Catalunha, né? A gente tem a parceria com Coventry, na Inglaterra, e se eu não me engano, tinha uma parceria também com o pessoal do Egito, mas eu não vou falar que sim nem que não, eu acho. Entendi. E é bacana também a questão, por exemplo, uma novidade que eu
particularmente fiquei sabendo aí quando eu fui montar o material, falei, a Facém não tem fins lucrativos, né? Eu até bola, quando morei em Sorocaba, na Facém já joguei, conheci o campus lá, é um lugar muito bonito, realmente, só que eu não sabia, eu fiquei sabendo na hora que eu fui montar o material, entrei no site da Facém e falei, olha, a Facém não tem fins lucrativos, é uma informação também interessante a se passar, né? Isso é interessante, porque a gente, tudo que é recebido pelos alunos é reinvestido para os alunos. Então, você pode ver que aqui os prédios estão sempre com equipamentos de ponta, com um laboratório do melhor, porque a gente tem recursos para fazer isso, né? E a gente também tem possibilidades de abrir bolsas, né? Então, a gente tem vários tipos de bolsa, bolsa mérito, filantropia, monitoria técnica, estagiários, enfim, a gente tem grandes possibilidades para quem quer fazer Facens, quem quer fazer engenharia aqui na Facens, tem como, a gente dá jeito para tudo. Legal. Perfeito, bacana. Então, professor, muito obrigado. Em nome da ETEC, foi muito valioso a presença de vocês. Agora nós vamos encerrar, parar uns minutinhos, a gente volta com a Exanc às 15 horas, fechando aí as lives da Feira de Profissões. Relembrando, os que estão aqui assistindo agora, os vídeos dos profissionais estão rodando lá, está saindo. Saiu psicologia, saiu fotografia, enfim, a gente está mirando em todos os lados possíveis aí de formação aos alunos. Então, muito obrigado a todos e vamos lá, até mais. Tchau, tchau. Até mais, gente. Fico à disposição.